neste livro da Bíblia, tão grande graça e poder de Deus com o seu povo, e também perceber que a luta não se dá apenas em uma etapa da nossa caminhada, mas ela é constante. Este livro reitera diversas vezes a ação dos inimigos do povo de Deus. O Senhor está nos falando algo importante nesses dias, sempre algo importante. Mas eu vejo que o Senhor está nos chamando a atenção para resistirmos no dia mau, para resistirmos os embates, as dificuldades da vida, para permanecermos firmes e inabaláveis, mesmo diante das adversidades. Diz assim a palavra do Senhor: quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe, e em nome de Jesus, não coloquem jamais nos seus filhos esses nomes, Sambalate, Tobias e Gesem, eles são os inimigos do povo de Deus. Há pessoas que abrem a Bíblia e falam assim: vou colocar um nome bíblico no meu filho, na minha filha, coloca Jezabel, em nome de Jesus, não pode isso. Vamos voltar à palavra, né, irmãos? Quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe e o restante de nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso enviei-lhes mensageiros com esta resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem, e todas as vezes lhes dei a mesma resposta. Então, na 5ª vez, Sambalate mandou-me um dos seus homens de confiança com a mesma mensagem. Ele tinha na mão uma carta aberta em que estava escrito: dizem entre as nações, e Gesem diz que é verdade, que você e os judeus estão tramando uma revolta e que por isso estão reconstruindo o muro. Além disso, conforme dizem, você está na iminência de se tornar o rei deles, e até nomeou profetas para fazerem em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito: há um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei, por isso vamos conversar. Eu lhe mandei esta resposta: nada disso que você diz está acontecendo, é pura invenção sua. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando: eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei, pedindo: fortalece agora as minhas mãos. Oramos. Deus querido, Tu és maravilhoso, Senhor. A Tua palavra, Senhor, é um alimento glorioso. A Tua palavra, Senhor, é a espada que devemos trazer em nossas mãos, mente, coração, e por isso te pedimos: abre, Senhor, ó Deus, as comportas dos céus, derrama sobre nós da Tua graça, fala conosco, Pai, fala conosco, que cada um aqui possa estar atento à Tua voz, porque não por acaso Tu estás nos falando tanto de lutas, de adversidades, de perseguição, de embates, de inimigos. Que os nossos olhos estejam voltados a Ti, mas que o nosso coração, Senhor, ó Deus, possa, Senhor, receber a Tua palavra, e que ela possa crescer e produzir fruto de despertamento, de renovo, de fortalecimento, de sabedoria, de estratégia, Senhor, para lidar com os desafios que enfrentamos e que enfrentaremos. Eu te peço isso, Pai, em nome de Jesus. Que toda a igreja diga amém. Glória a Deus. O tema desta mensagem
as armas para vencer novas estratégias dos inimigos. O que este texto deixa claro no capítulo 6, após de falar diversas vezes nos capítulos anteriores, que os inimigos estavam se colocando contra a restauração dos muros, contra a restauração da justiça de Jerusalém e de Judá, contra a restauração, da dignidade, contra a restauração da glória de Deus na vida daquele povo. No capítulo 6 ele reitera que o inimigo não desiste e que continua usando outras estratégias. Esse capítulo nos diz que a luta ainda não acabou. A vida cristã é maravilhosa. Na verdade, a vida cristã, irmãos, é a única vida verdadeira, porque sem Jesus não há vida. A pessoa pode andar, pode trabalhar, pode se alegrar, pode casar-se, mas na verdade, espiritualmente está morta. E na eternidade, sem Jesus, é morte. A vida cristã é maravilhosa, mas a vida cristã não é uma colônia de férias, não é um parque de diversões. Na verdade, é uma vida gloriosa, mas com muitos embates. Se nós não guerrearmos, seremos vítimas. E nessa manhã, que o Senhor plante no nosso coração a decisão de sermos guerreiros, e não de sermos vítimas, amém? De lutarmos pelas nossas famílias, lutar pela esposa, lutar pelo marido, lutar pelo irmão, lutar pelos seus filhos, lutar pelos seus pais, lutar pela igreja, lutar pela vida daqueles que não tem ninguém que lute por eles. Não adianta fazermos de conta que nada está acontecendo. Não adianta tentarmos, como dizia minha avó, encobrir o sol com a peneira. Estamos em luta sempre. Quem diz isso, pastor? A palavra de Deus e aquilo que vivenciamos. Baixar as armas, ou abaixar a cabeça, ou tentar se esconder, não te ajuda a triunfar contra os teus adversários. Seguir o fluxo deste mundo não te ajuda a vencer os teus adversários, porque o único propósito do inimigo de nossas almas é matar, roubar e destruir. Eu quero te dizer nessa manhã, em nome de Jesus, não há vitória sem luta, não há vitória sem você lutar. A vida cristã, seguir Jesus, sempre tem um custo. O próprio Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Isso custa, irmãos, custa. Negue-se a si mesmo, negue a sua vontade, negue o seu querer, negue os seus impulsos, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Seguir Jesus tem um custo, mas esse é o caminho da vida. A porta é estreita, o caminho é estreito, mas conduz à salvação, a vida eterna com Deus. Vale a pena lutar, vale a pena seguir Jesus, é o único caminho para a vida, fora dele não tem escape, porque a porta larga e o caminho largo conduz à perdição eterna. O caminho da vida cristã não é uma estrada de comodidades, tem dificuldade, tem tempestade, tem deserto, mas o Senhor está ao lado daqueles que nele creem. Jesus nunca nos deixa só. Nas lutas, Ele é o general de guerra, Ele está à frente da nossa vida, e por vezes quando você já não tem mais força para lutar, o Senhor luta por você. Ele toma você nos braços e guarda você. Ele faz como fez com Elias, que entrou pelo deserto querendo a morte, cansado de lutar, aflito por uma ameaça que Jezabel fez a ele, queria matá-lo. Tem dias que estamos cansados, sabe o que Deus faz? Nunca te abandona. Ele manda um anjo para te alimentar e diz: come, bebe, eu estou aqui, eu vou te fortalecer,
eu vou te alimentar, eu vou te dar da minha palavra, da minha presença, do meu espírito, do meu poder, para que você avance. Você crê nisso? Diga amém. O homem, a mulher, o jovem que quer servir a Deus, a criança que quer servir a Deus, muitas vezes é alvo de perseguição, de orquestração sórdida de seus inimigos. E o inimigo de nossa alma, ele usa pessoas, usa instituições. Há um pastor sendo processado pelo Ministério Público, porque no colégio batista que ele lidera, que ele dirige, não foi aceita a ideologia de gênero. Está sendo processado pelo Ministério Público, mas o Senhor é com ele. Deixa eu te falar outra coisa, a vida com o Senhor é maravilhosa, mas aqui não é o céu. O céu não é aqui, o descanso eterno não é aqui. Aqui há lutas, por isso nós precisamos trabalhar de olhos bem abertos, trabalhar atentos, porque durante todo o tempo nós vemos esse livro de Neemias. Não foi só uma vez que falou de Sambalate, não foi só uma vez que falou de Tobias. A impressão que eu tenho é que o livro está repetindo, para dizer ao povo, para dizer aos leitores, para dizer a mim e a você: fica atento, fica atento, fica atento. A luta não é só no início da obra, a luta não é só no final da obra, a luta é durante toda a obra. Então você está em obras, o Senhor continua operando em sua vida, você está na caminhada cristã, a luta será contínua. Os inimigos, eles se articulam e se aliam, e eles são incansáveis. Mas que bom que o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso e que renova as nossas forças também. Não precisamos olhar para ouvir esta pregação, olhar essa palavra e falar: estou com medo do inimigo, porque no final deste texto fica claro que o povo de Deus prevalece, porque o Senhor lhe dá a vitória. Mas é importante, se não fosse, não estaria registrado diversas vezes aqui, que nós não podemos tratar a nossa caminhada como se estivéssemos de férias. Nós devemos entender que devemos nos revestir da armadura de Deus para poder ficar firmes. Você entende isso? Diga amém. O que o inimigo queria? Os inimigos, Sambalate, Tobias, Gesem, queriam paralisar a obra de Deus. O objetivo sempre é esse: parar a igreja, frear a igreja, parar você, te envolver, te enredar, te desanimar, fazer você adoecer na tua fé. Mas maior é o Senhor que está contigo, que está conosco. E eles usam diversas estratégias. Nós vemos aqui nesses 6 primeiros capítulos diversas estratégias diferentes. Mas como é maravilhoso que o Senhor, quando aponta para os inimigos, Ele não está falando: olha para os inimigos, não. Quando o Senhor aponta neste texto para os inimigos, Ele está falando: olha para mim, veja o que eu estou fazendo, veja o que eu fiz e continuo fazendo, veja como eu guardo vocês, veja como eu protejo vocês, veja como eu fortaleço vocês, vocês são o meu povo, menina dos meus olhos. Este não é um livro sobre os inimigos, é um livro sobre o nosso Deus Todo-Poderoso, que nos livra, apesar das diversas estratégias que o inimigo sempre usa para tentar frear a nossa caminhada com Cristo. Mas que em nome de Jesus você prossiga, que o Senhor te fortaleça e que você continue a boa obra que o Senhor está fazendo em você e através de você. Amém? A obra de Deus, ela incomoda o inimigo. Quando você se levanta para fazer a obra de Deus, isso mexe com os inimigos. Irmãos, não é novidade isso.
Mas a palavra de Deus está nos repetindo por um propósito. Então eu sigo aquilo que o Espírito Santo coloca no meu coração e repito aos irmãos: não deixa de fazer a vontade de Deus, porque os seus inimigos estão te pressionando, porque a vida está ficando mais difícil, porque o cerco está apertando. Não permita que isso pare você. Segue em frente, ser fiel ao Senhor, busca Ele, usa as estratégias que Deus está te dando, porque este livro não fala só sobre as estratégias do inimigo, ele aponta as estratégias do povo de Deus. O Senhor, Ele nos dá sabedoria para lidar com as adversidades, amém? Que o Senhor te dê sabedoria para reconstruir os muros em torno da tua casa, da tua família. Que o Senhor te dê sabedoria, força, resiliência, fé, unção, para reconstruir a tua aliança com o Senhor, os teus votos de fidelidade a Deus. Que o Senhor te use para reconstruir os muros em torno do grupo de homens, do grupo de mulheres, em torno do grupo de vida, em torno do grupo de jovens. Vamos clamar a Deus, amém, irmãos? Então Neemias, ele destaca aqui várias tentativas do inimigo de frear a obra novamente. No verso 1 diz assim: quando Sanbalate, Tobias e Gesem, o árabe, e o restante de nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro, que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sanbalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar. Vamos nos encontrar. Os inimigos, eles não queriam ver a obra concluída, os muros já estavam em pé, eles viram a glória de Deus. Satanás fica apavorado quando vê que a sua caminhada com Cristo está avançando, que você não abriu mão da tua fé, que a tua família não foi destruída como ele planejou, que apesar de você ter pecado, você se arrependeu dos seus pecados e voltou aos pés de Cristo. Ele fica desesperado, ele não quer ver essa obra concluída, mas o Senhor que começou a boa obra, Ele é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Os muros estavam fechados, irmãos, mas as portas ainda não estavam no lugar, a cidade ainda era vulnerável. Jesus já começou a obra em nossa vida, já, obra gloriosa, mas ainda não está completa, ainda não está completa. Nós estamos caminhando, estamos marchando para Canaã celestial, estamos seguindo para a presença eterna do Rei dos Reis, e a ausência das portas era a última esperança dos inimigos. O inimigo, ele luta contra a igreja até a volta de Cristo. A esperança deles era que Neemias caísse nesta conversa, aceitasse esse convite, fosse morto numa emboscada e que as portas não fossem colocadas. O inimigo, ele faz planos para distrair Neemias. Ouça isso, o inimigo faz planos também, não só de te humilhar, não só de tentar te intimidar, não só de tentar atacar fisicamente, mas ele também tem planos para te seduzir, para te desviar, para te distrair. E ele tenta distrair, ele tenta tirar Neemias da liderança, da frente da obra de Deus. Neemias tinha chegado na metade do caminho. Ouça isso, a metade do caminho é um lugar perigoso, porque às vezes nós começamos a reconstrução de nossa família, começamos a reconstrução de nossa vida com Deus, começamos a avançar na obra de Deus, e aí chegamos numa boa parte do caminho, estamos servindo ao Senhor no altar, estamos servindo ao Senhor na casa de Deus, e aí nós baixamos as armas, e aí você relaxa. A metade do caminho é um lugar perigoso demais. O diabo ataca de maneira especial aqueles que estão na metade do caminho, aqueles que estão avançados na obra, aqueles que estão avançados no estudo bíblico,
aqueles que estão avançados no reino de Deus. Mas eu te digo, em nome de Jesus, continue avançando, continue trabalhando, continue. Infelizmente o inimigo tem alcançado algumas vitórias, tem. Se você olhar para trás, tem irmãos que eram uma bênção, eles ficaram pelo caminho. Igrejas enormes, que hoje estão fechadas. Na Inglaterra, na Alemanha, na França, há grandes igrejas vazias. Quantos que depois de fazer a obra de Deus, e chegarem a um ponto avançado, caem nas ciladas, fazem o jogo do inimigo, cedem aos seus convites e são destruídos. Neemias também nos mostra aqui que os inimigos chamam ele para dialogar. Vem conversar com a gente, Neemias. Vamos nos encontrar na planície de Ono. Nós não queremos mais brigar com você, nós queremos fazer amizade contigo. Já vimos que você avançou na obra, agora vamos deixar essas coisas para trás. Esquece que somos teus inimigos, vem conversar com a gente. Ouça isso, o inimigo nunca é tão perigoso como quando ele parece amável. Um convite amável de um inimigo, sutil, a sutileza. A serpente também usou essa sutileza com Eva. Ela não chegou falando: Eva, desobedece a Deus. Ou ela não chegou para matar fisicamente Eva. Ela usou argumentos sutis e um convite: prova. Não foi assim que Deus disse? Da mesma maneira agora, Sambalate, Tobias e Gesem chegam para Neemias e falam: Neemias, esquece nossa briga, vamos nos encontrar. Os inimigos, agora eles querem conversar com Neemias, eles querem dialogar com Neemias. Ouça o que o Espírito Santo manda eu te dizer: cuidado com os convites daqueles que não conhecem a Deus. Cuidado com os convites dos teus colegas, cuidado com os convites que te fazem, cuidado com as sutilezas de quem te diz assim: faz isso, não tem nada a ver isso. Muitos foram destruídos porque aceitaram convites errados. A tática do diálogo e da discussão é usada também no Novo Testamento. A Bíblia mostra essa tática quando os discípulos de Jesus estavam ali perto do Monte da Transfiguração discutindo com os escribas. Enquanto eles estavam discutindo com os escribas, Satanás estava sobre um menino possesso, estava rondando na vida de um menino possesso. Aquele espírito maligno estava próximo. A discussão com os escribas desviou a atenção dos discípulos para a presença do diabo que estava bem próximo deles. Então cuidado com essas distrações, irmãos, cuidado. Diálogo, né? Diálogo é uma palavra popular hoje. Nós temos que abrir o diálogo. Alguns anos atrás fiquei muito triste ao ver um pastor, cantor que eu gostava tanto, dentro de um centro de macumba, fazendo uma campanha para a reconstrução de um centro de macumba, do templo do diabo. Que é isso?
Vamos estabelecer o diálogo, todos os caminhos levam a Deus. Mentira! Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não tem diálogo com o inimigo, não tem conversa com o inimigo. Mesmo quando Jesus foi tentado no deserto, ele não abriu o diálogo, ele só respondeu com o poder da palavra de Deus, como uma espada de dois gumes que é, para repreender aquele mal. Sabe por que você não deve ter diálogo com o inimigo? O inimigo não quer outra coisa contigo a não ser te destruir, te ferir, te machucar. É isso que ele quer, sempre quis, não vai mudar. Ele pode mudar o jeito de falar, ele pode não ser agressivo, ele pode ser sutil, ele pode ser até sedutor, mas ele quer destruir você, sua família, matar a tua paz. As pessoas dizem que somos radicais, somos mesmo. Ah, só Jesus salva, só Jesus salva, ponto. Amém, irmãos? Ah, mas essa pessoa também faz boas obras, só Jesus salva, só Jesus salva. Neemias não dialogou com seus inimigos. Jesus também não dialogou com seus inimigos. Desconfie quando você ver um pastor de mãos dadas com o pai de santo, desconfie disso. Não há aliança entre luz e trevas, não há, irmãos. Devemos respeitar a fé do outro, devemos respeitar a liberdade de religião, mas nós não andamos juntos. Você entende isso? Diga amém. Aí as pessoas vão dizer para você: mas você não se identifica com o teu próximo? Você não vê que ela é uma pessoa também que carece da graça de Deus? Vejo, mas se identificar com o outro não é viver como os outros vivem, não é crer no que os outros creem, não é consentir no erro, na mentira. Se identificar com o outro é você se colocar ao lado, é você pregar a verdade, é você falar: só Jesus salva, não há vida além de Cristo, eu conheço o Salvador, eu não posso me calar. Não podemos nos calar, temos que pregar o Evangelho. Jesus, ele se identificou com pecadores? Claro, mas ele pecou? Não. Ele se aproximou da mulher adúltera? Sim. Ele se aproximou de Zaqueu, entrou na casa de Zaqueu, uma coisa impensável para um judeu na sua época. Ele quebrou protocolos, mas ele não fez nada de errado. Então, se identificar não é você dar as mãos e dizer: somos todos servos do mesmo Deus. Não, só existe um Deus e o seu nome é Senhor. Convidou Neemias: vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Neemias teve o quê? Discernimento de espírito. Ele percebeu: isso é um laço. O que nós precisamos? Discernimento de espírito. Às vezes vem palavras doces para você e o Espírito Santo fala para você: não confia. Às vezes vem uma proposta que aos olhos humanos é ótima e o Espírito Santo toca no teu coração: não confia, não vem de mim, recusa, se afasta, não cede. Pois o Espírito Santo deu isso a Neemias. Neemias era um homem como eu e você, mas o nosso Deus é um Deus especial, glorioso, todo-poderoso, e Ele dá a Neemias discernimento, coloca no coração de Neemias: Neemias, o teu inimigo mudou a estratégia, mas continua sendo o mesmo, não vai ter com ele. E Neemias coloca aqui na palavra: estavam tramando fazer-me mal.
Ora, se você não sabe, o Vale de Ono era equidistante entre Judá e o povoado do inimigo. Era uma região neutra. Cuidado com regiões neutras. Não sai do caminho do Senhor. Não sai da posição de filho, de servo de Deus. Eles queriam, na verdade, era uma emboscada contra Neemias. Neemias, ele discerne que é uma cilada e ele manda uma resposta para eles, dizendo a eles: estou executando um grande projeto. Eu não posso descer. Eu não posso parar de fazer a obra de Deus. Eu não posso deixar de servir ao meu Deus. Eu não posso deixar de buscar Jesus. Eu não posso parar de orar. Eu não posso parar de estudar as Escrituras Sagradas. Eu não posso parar de louvar o meu Deus. Eu não posso parar de ser fiel ao Senhor. Eu não posso parar aquilo que Deus me chamou para fazer. É um projeto muito grande. É um projeto de hoje, mas que ecoa na vida eterna. É um projeto maravilhoso, é o projeto de Deus. Você que foi chamado a participar da obra de Deus, como filho de Deus, servos do Deus Altíssimo, não para de fazer a obra de Deus para atender convite de quem quer que seja. Amém? Amém, irmãos? Ele diz para os seus inimigos: eu não posso descer. Eu não vou descer da posição que Deus me colocou. Eu não vou mudar meu rumo. Eu não vou atender ao convite de vocês e parar de fazer aquilo que o meu Deus me chamou, me convidou a fazer, me comissionou a fazer. E ele continua e diz: por que parar a obra para ir encontrar com vocês? Não há explicação. Não faz sentido você parar de seguir Jesus para fazer qualquer outra coisa. Não faz sentido algum. O apóstolo Paulo, falando à igreja de Filipos, ele diz assim: ora, eu considero tudo que eu tinha antes como perda para seguir Jesus. Eu considero, na verdade, como esterco. E eu quero te falar o seguinte: Jesus, Ele é a alegria, a vida, a salvação. Todas as outras coisas que te oferecerem é como esterco diante do Senhor. Não vale a pena, não faz sentido parar a sua caminhada, se colocar em risco, ir para uma posição neutra, se afastar do centro da vontade de Deus, por qualquer convite que seja. Permanece firme. Não convém que você desça da posição que Deus te chamou. Amém? Por que ir encontrar vocês, parar a obra? Por que você vai parar a obra de Deus, parar de servir, parar de trabalhar, parar de pregar, parar de glorificar a Deus para fazer qualquer coisa? Não faz sentido. É laço de morte e destruição. Permanece na tua posição. Esses inimigos desistiram. Irmãos, mandaram 4 vezes a mesma mensagem. Você já passou por isso? Um convite, uma tentação, a primeira vez você diz não. A segunda vez você diz não vou. Na terceira vez, quem sabe, né? Será que isso desagrada mesmo a Deus? Na quarta vez, geralmente, nós caímos. O que o Espírito Santo está nos chamando a atenção é o seguinte: assim como o inimigo é persistente em te convidar, é persistente nas suas estratégias para te desviar do foco do Senhor, seja firme. Se ele fala alto, vem, você diz alto, não. Nosso não deve ser também ressonante, firme. Não adianta dizer não na primeira e ir na segunda vez.
Não adianta resistir um dia, no outro não resistir. O Espírito Santo está dizendo: quer vencer os teus inimigos? Diga não a eles, não aceita o convite deles, não vai para a região neutra, não para de fazer a minha vontade, e mais ainda, mesmo que eles persistam, permaneça firme na tua posição. Não cede à persistência. Eu tenho um filho persistente. Pai, deixa eu ir. Não, meu filho, não vai. Pô, pai, deixa eu ir. Não, filho. Pai, deixa. No filho não é assim? Aí você pensa que ele esqueceu, daqui a pouco ele vem. E aí? Só que filho, ele está te pedindo alguma coisa que você vai ponderar, às vezes você diz não, e às vezes você diz, tá, tudo bem, vai lá. Mas meus irmãos, os teus inimigos, eles são persistentes, não é para fazer qualquer coisa, eles são persistentes para tentar entrar na tua vida e ferir você. Não cede. Não cede, permanece firme, seja fiel ao Senhor. E olha o que diz aqui no verso 4: eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem, e todas as vezes lhes dei, vamos ler juntos aqui, ó, e todas as vezes lhes dei, mais uma vez, e todas as vezes lhes dei, a mesma resposta. Estou na obra de Deus, estou nas mãos do Senhor, estou na presença do Salvador da vida, não vou sair daqui, não vou descer do altar do Senhor, não vou perder tempo com o que quer que seja. Esta obra é um projeto importante demais, grande demais, maravilhoso demais. Amém, irmãos? Essa palavra, com a graça de Deus, continuarei à noite. Mas eu quero te fazer um convite nessa manhã, a você abrir o teu coração e tua mente para aquilo que o Espírito Santo está nos falando. As estratégias mudam, mas a luta é contínua. E mais glorioso é entendermos que o Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele nos dá força, sabedoria, discernimento de espírito, Ele nos dá a sua presença, Ele nos dá a sua graça, para resistir todas essas múltiplas estratégias do maligno. E Ele nos mostra aqui, sabe por que o Senhor coloca essas estratégias que o inimigo usou, tentando tirar Neemias da obra de Deus e parar a obra de Deus? Para mostrar o que Deus fez através de Neemias. Quando o inimigo tentou persuadir Neemias, o que o Senhor fez? Deu a ele discernimento de espírito. E eu sei que o Espírito Santo tem feito isso contigo. Então, quando o Espírito Santo falar com você algo, obedece. Não se junta com essa pessoa que o Espírito Santo falou, se afasta. Não aceita o convite que o Espírito Santo falou para você, não aceita. Não acessa conteúdo que o Espírito Santo diz, filho, isso não é para você. Amém? Segundo, o que Neemias nos mostra aqui, é que o Senhor deu a Neemias o entendimento a respeito da grandeza da obra de Deus, da prioridade que é a vida com Deus, de que não há nada mais importante do que a nossa aliança com Deus em Cristo Jesus.
Neemias diz: eu não vou descer, não posso descer, porque essa obra é grande demais, esse projeto é importante demais. Estou executando um grande projeto, eu sou um instrumento de Deus para um grande projeto. Eu quero que você entenda que você não está falando só a respeito da sua vida, você faz parte de um projeto maior do Senhor. O Senhor está fazendo um projeto maravilhoso através da nossa igreja, nessa cidade, em meio das nossas famílias, nos nossos familiares. Abre os olhos e vê. Que o Senhor abra os teus olhos nessa manhã, para que você possa ver que a obra de Deus é muito grande, maravilhosa, e que o Senhor te envolveu nesse projeto prioritário de servi-lo, glorificá-lo e ser um discípulo de Cristo. Que nada te mova dessa posição, amém? Então que seus olhos sejam abertos, que você não olhe para a sua vida com Jesus como se fosse apenas um apêndice de quem você é. Ele é tudo. Nele nós nos movemos, nele nós existimos, nele somos salvos, nele somos transformados. Ele é a nossa herança, amém? Por último, o que o Senhor dá a Neemias? O Senhor dá a Neemias firmeza de propósito. O Senhor dá a Neemias persistência. O inimigo pode falar 3 vezes, 4 vezes, 20 vezes, 100 vezes, e 100 vezes Neemias estava respondendo: não, não, não. Que o Senhor nos dê essa firmeza, de mesmo quando o convite, às vezes o convite não vai partir de fora, às vezes o convite vai partir de dentro, porque ainda existe um poder dentro de nós chamado pecado. A nossa natureza adâmica ainda fala dentro de nós e vai te fazer convite para você fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus, para você sair da tua posição, e aí você vai ter que dizer: não, eu estou envolvido num projeto maior, não posso me desviar, me distrair, não posso perder o foco, amém? Eu te convido nessa manhã, mantenha o foco em Cristo e na obra que o Senhor tem realizado na sua vida e através de você. E aí não importa quais sejam as estratégias que os inimigos vão tentar usar, você vai permanecer firme. E sabe qual é a boa nova dessa palavra? Que no final, mesmo com toda essa luta, mesmo com todos esses desafios, mesmo com todas essas investidas do inimigo, o Senhor dá vitória a Neemias e ao seu povo, e eles reconstroem os muros e colocam as portas. Acabou para o inferno, acabou para o inimigo, as portas são colocadas, o povo se volta ao Senhor, e a glória de Judá é restaurada. Então, irmãos, vale a pena perseverar na vida com Jesus? Vale, porque o Senhor vai cumprir seus bons propósitos na tua vida, na tua casa, na tua família. Maior é o nosso Deus, Ele é grande, maravilhoso, poderoso. Basta estarmos atentos sobre aquilo que Ele está nos ensinando e colocar em prática, amém? Estenda as suas mãos para cá. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor poderoso, intenso de Deus Pai, e que as consolações e o poder do Santo Espírito de Deus sejam contigo hoje, amanhã e sempre, amém. Vamos adorá-lo, Ele é digno, aleluia. Chamamos Jesus, chamamos Pai Celestial, aleluia. Bom domingo. Antes de sair, abençoe o teu irmão, diga: olha, que o Senhor te abençoe, te fortaleça.